A lousa já foi trocada, mas o assunto ainda é o mesmo. Estou falando sobre força funcional e para que de fato o ganho de força funcional aconteça, o ambiente de treinamento, a sala de treinamento tem que oferecer ganhos que realmente ofereçam benefícios quando esse indivíduo for para a vida real, para que ele consiga realizar com maior segurança e maior desempenho as atividades do dia a dia, seja atividades do lar, seja atividades esportivas, enfim. Mas antes de falar como trabalhar de forma estratégica e inteligente para que essa transferência de fato aconteça, é legal entendermos o que acontece hoje na maioria dos cenários de treinamento. Bom, em algum momento as pessoas escutam, leem ou um médico recomenda, olha, é importantíssimo realizar um trabalho de reforço muscular, você precisa fortalecer seus músculos para proteger suas articulações, para melhorar o seu desempenho nas suas atividades do dia a dia, sejam elas atividades do cotidiano ou esportivas. Bom, aí essa pessoa, a primeira coisa que ela pensa é na sala de musculação. Isso é cultural e completamente normal. Então ela entra, se matricula e vai para uma academia. E, de fato, ela vai fazer o trabalho de fortalecimento. Como esse trabalho é realizado? Na maioria das vezes, você trabalha um músculo de cada vez por máquina. Então você vai em uma máquina, por exemplo, um banco Scott, e faz uma flexão de cotovelo para trabalhar os bíceps. Vai para a polia ou numa máquina extensora para trabalhar os tríceps. E assim você vai trabalhando todos os músculos do seu corpo, um em cada máquina, não necessariamente no mesmo dia. Alguns músculos você trabalha um dia, os outros que sobraram você trabalha no segundo dia. E assim é feita a divisão de treino que a maioria das pessoas já conhece. Então eu separei um dos exemplos de exercícios tradicionais da musculação, que é a cadeira extensora, para a gente ver o que acontece com esse estímulo dentro da sala de treinamento e depois como isso funciona na vida real. Então o indivíduo senta nesse aparelho, tem o assento, tem um encosto, na maioria das vezes ele é ergonômico, ele é anatômico, e aí ele fica confortável para poder fazer a execução do exercício, que aqui no caso existe uma sobrecarga nesse sentido, existe um apoio, uma almofada que fica perto do peito do pé, e esse indivíduo realiza a extensão dos joelhos vencendo essa resistência. E dessa forma, ele está fortalecendo a musculatura dos quadríceps, né, da parte da frente das coxas. Em um outro momento, ele precisa também fortalecer a musculatura posterior, parte de trás da coxa. Ele deita em uma mesa flexora, o peso fica apoiado perto dos calcanhares e ele faz a flexão dos joelhos e trabalha a musculatura posterior. Bom, esse trabalho, como eu disse, é realizado isoladamente, ele vai fazendo fortalecimento e aí ele começa a correr, decide no final de semana ir correr na represa ou correr atrás de bola, jogando futebol com os amigos, porque agora ele está fortalecido. Porém, nós vamos entender agora o que acontece quando nós tiramos essa pessoa do cenário de dentro da sala de treinamento para a realidade. Então, pegando o exemplo aqui da cadeira extensora, nesse caso aqui, esse indivíduo está executando o trabalho em apenas uma única articulação, que é o joelho. Então, o joelho articula o movimento para fortalecer apenas um grupamento muscular, o quadríceps no caso, e quando nós tiramos esse cara dessa cadeira extensora e ele vai correr, nós não temos apenas um grupo muscular trabalhando e nem apenas uma articulação. Nós temos as articulações dos tornozelos, dos quadris, dos joelhos e até mesmo as articulações de membros superiores, né? Nós temos os ombros trabalhando, os braços se movimentam porque ninguém corre com o tronco parado. Então nós temos participação também dos membros superiores e tudo isso de forma simultânea. Poxa, mas essas articulações, todos esses músculos que trabalham para movimentar essas articulações foram fortalecidas dentro da sala de musculação. De fato foram, só que como eu disse, de forma isolada, um de cada vez. E o que acontece quando existe uma interação, quando essas articulações precisam se comunicar,
todos esses músculos sendo ativados ao mesmo tempo, alguns relaxam enquanto outros contraem para manter a harmonia dos movimentos, a qualidade dos movimentos. Será que treinar dessa forma prepara o indivíduo para fazer isso de forma eficiente e segura? Bom, essa é a primeira diferença. Outra grande diferença é a estabilização. Aqui nesse cenário nós temos um excesso de estabilização. A máquina está sustentando a coluna da pessoa, está apoiando, está dando suporte. E ela não está fazendo essa ativação de forma ativa, de forma consciente. A máquina está fazendo por ela, enquanto ela executa o trabalho, aqui no caso a extensão dos joelhos. Quando você tira essa sustentação toda e coloca um indivíduo sem sustentação, livre no espaço para correr, para mudar de direção, como que fica essa estabilização de forma ativa, se não foi trabalhada aqui? Pode até ter sido trabalhada isoladamente em outros momentos, mas existiu em algum momento essa ativação, ao mesmo tempo, essa estabilização, ao mesmo tempo que as articulações estavam trabalhando contra alguma resistência, ou mesmo livre? É um cenário que a gente não vê, é uma coisa que a gente não observa normalmente nas salas de treinamento tradicionais. Outro fator que esse é chave, eu falo muito em ativação neural. Em algum vídeo anterior eu falei da interação neuromuscular, onde o cérebro se comunica com os músculos, enfim. Para que aconteça essa contração muscular e o movimento aqui aconteça, existe um impulso neural, um comando central para que isso aconteça. Mas esse estímulo neural ele é muito pequeno nesse caso, porque, como eu disse, nós temos apenas uma articulação trabalhando, um grupo muscular e o corpo está todo sustentado. Então a sobrecarga nesse tipo de estímulo, a maior parte dela é muscular, é uma sobrecarga nos músculos e pouco na parte neural. Já aqui, na realidade, existe um estímulo neural muito grande para coordenar todos esses movimentos, todas essas articulações, e não é compatível com esse ambiente de treinamento. Então, quando a pessoa corre, ela tem uma solicitação neural muito maior do que ela tem aqui na sala de treinamento. Então, algumas linhas de treinamento funcional até chamam o trabalho de força realizado no treinamento funcional, sem máquinas, enfim, de neuromusculação. Porque você solicita uma ativação neural muito maior do que apoiado em máquinas, do que trabalhando apenas uma articulação. Quando você trabalha várias articulações sem sustentação externa, esse estímulo, essa sobrecarga neural é muito maior. Por isso muita gente chama de neuromusculação e eu gosto bastante desse termo. Então, aqui foi apenas um início para entender o que acontece no treinamento, o que acontece na vida real e como que a gente cria estratégias, como que a gente treina para que exista uma transferência maior, que os ganhos adquiridos aqui sejam utilizados aqui de forma mais efetiva. Então, muitos treinadores já chegaram à conclusão de que o treinamento baseado em exercícios realizados em máquinas não são a melhor estratégia para extrair o aumento de desempenho ganho na sala de treinamento para a realidade, mas não necessariamente esse tipo de trabalho precisa ser totalmente excluído, eliminado do trabalho, ele pode existir. O grande problema é trabalhar apenas dessa forma. Continuamos.